analisar um pouco essas duas passagens do Evangelho. Primeiro, queria falar um pouco aqui sobre o tema desta noite. Deus responde ao clamor do seu povo. É bom a gente analisar isso porque principalmente a maioria aqui que mora aqui na região, mora na periferia, são pessoas mais humildes, né? São pessoas que quem mais procura a Deus. Podem ter certeza disso, porque nos países periféricos, no Brasil, na África, nos países pobres, é onde Deus é mais lembrado, é onde Deus é mais cultuado. E por quê? Por causa das nossas aflições e das nossas dificuldades. Não é verdade? E na primeira leitura, que o leu aqui, que é Êxodo 3, de 7 a 10, deixou bem claro como Deus responde ao clamor do seu povo. Foi uma passagem interessante, né? E para iniciar, eu quero que vocês sabem o que é Êxodo, né? É um livro da Bíblia do Velho Testamento, não é? E o Êxodo é a retirada do povo escolhido, entre aspas, que o faraó dominava lá no Egito. E quem fez esse êxodo foi Moisés, foi o líder dessa retirada do povo da escravidão do Egito para uma terra onde emanava leite e mel. Não é isso? Não foi isso que Iva disse aqui? E nessa questão desse êxodo, que durou, acredito, quase 40 anos, peregrinando pelo deserto, numa viagem que hoje de carro pode ser feita em um dia, e de pés a pé do Egito até onde hoje se situa Israel, pode ser feita, como daqui em Bom Jesus da Lapa, por exemplo, não é? Uma semana de viagem. E por que esse povo no êxodo durou 40 anos para chegar nessa distância? Aí a gente vai ver que Israel se dividiu. Mas na leitura diz o seguinte: Deus disse que ouvia a aflição do meu povo, eu via a aflição do meu povo no Egito. E como é ver essa aflição? É só clamando, é só rezando, é só reclamando que a gente vê isso? Não. E que Deus percebe isso? Não. Deus percebe no pensamento das pessoas, nos atos das pessoas, em todos os instantes em que você age, principalmente nas dificuldades e nas aflições. Porque, como eu disse no início, os mais humildes é quem mais procuram o alento em relação a Deus. Esse êxodo também eu pude entender aqui na luta que as pessoas aqui fazem, vocês, principalmente vocês do Emílio Andrade, para melhorarem vocês como local. O êxodo era sair de quê? De uma escravidão, de uma terra que não tinha futuro para eles, já que eles eram escravos, e Moisés teve que convencer o povo a acompanhá-lo através do deserto. Então vamos pensar na situação. Será que era simples Moisés convencer esse povo que, mesmo sendo escravo, lá tinha alimentação, não é? Lá eles tinham onde dormir, eles tinham o que comer, para acompanharem ele através de um deserto para uma terra prometida de leite e mel? Era tão simples? Não. Será que é tão simples as pessoas que organizam essas quermesses convencer as pessoas a participarem, a ajudarem, a receberem em suas casas, para ouvirem essas informações da Bíblia, para daqui nós tirarmos alento para a nossa vida e nosso futuro? Não. Mas uma coisa é certa: todos aqui não querem melhorarem, não querem melhorar? Todos não querem ir para uma terra onde emane leite e mel para uma vida melhor? Sim ou não? Sim. E onde é que está essa busca? Como falou Paulo Sérgio, eles se organizaram em uma associação. Disso já tem a festa do padroeiro, já tem onde se conversar os problemas, já tem onde buscar soluções e, consequentemente, a terra onde podia ser árida e ter várias dificuldades começa a receber coisas
que talvez daqui a alguns anos se transforme em leite e mel. Porque no Êxodo, por exemplo, Moisés tira as pessoas do Egito e nesse tempo de peregrinação, ele se divide primeiro em 11 tribos do povo de Israel. Eles têm várias revoltas contra o Moisés, porque o povo queria saber onde é essa área onde emana leite e mel. E o interessante de Deus, que ouvia o clamor do povo, Deus não deu uma terra a eles que desse leite e mel de graça. Não. Israel hoje, o território de Israel é implantado no meio de um deserto. E eles produzem, lá eles tiram leite e mel. Mas é o trabalho, é a tecnologia, é a informação, é a união do povo de Israel que faz com que aquele país, no meio de tanta pobreza, gere riqueza. Então o Êxodo saiu da escravidão do Egito e a terra que emanava leite e mel, por contradição, era um deserto. E o que é que isso quer dizer com a nossa comunidade em relação a isso? Que aqui tem também assim: o clamor do povo de Israel chegou aos meus ouvidos. Essa informação foi Deus que passou para Moisés lá na sarça ardente. Se chegou aos seus ouvidos o clamor desse povo, Deus atendeu a eles. Mandou Moisés. Moisés tinha poder de conversar, de persuadir o povo a segui-lo, para levar para uma terra que, mesmo sendo deserta, eles só iam conseguir produzir se unissem em nome do Senhor. Ter a fé e a esperança de que com Deus é que se consegue melhoras. Isso, a primeira leitura, eu entendo assim: Deus vai nos levar para um lugar melhor. Mas não quer dizer que nesse lugar melhor a gente vai encontrar tudo de graça, não. Possa ser que seja um deserto, mas a gente, unidos em nome de Deus, em nome da fé, se constrói coisas, e olha que tem muita coisa construída em nome da fé. Quantas igrejas tem pelo mundo que o homem ergueu, não é? Quanto patrimônio, inclusive São Gonçalo é santo porque ergueu uma ponte onde ninguém conseguia erguer, no Rio Douro, né? Era um rio turbulento, as pessoas não tinham tecnologia. São Gonçalo, com fé em Deus, convenceu as pessoas a erguerem a ponte, e dessa ponte ele virou santo. Da mesma maneira com que José operário também teve que enfrentar grandes aflições para aceitar ser o pai de Jesus Cristo. E isso eu deixo aqui para a segunda leitura em Marcos. Que o que é que Marcos vai falar? Que todo povo é dominado pelos mais fortes. E esse era o contexto em que eles viviam lá. Tinham os governadores e tinham as pessoas que dominavam o povo. Mas Marcos deixa bem claro, até aí tudo bem, isso é da natureza. Mas entre nós, aí Marcos já antevia a questão da criação, da religiosidade, principalmente a cristã, que entre nós vai ser diferente. Nós não devemos os mais fortes ou deixarmos perceber que somos os mais fortes. Ao contrário, o que deve ser o primeiro, esse deve fazer-se servo de todos. Quem vai ser o primeiro, que se ponha como o último. É a questão da humildade tão pregada pelo catolicismo no mundo. Não é humildade de sermos pobres de espírito, não, gente. Eu tenho uma concepção meio diferente disso. Ser humilde não é você se rebaixar às pessoas ou você se colocar só a serviço, porque você é humilde, porque você é pobre, porque você é negro, porque você é de uma região mais pobre. Não é isso. Ser humilde é se colocar à disposição. Vamos fazer a festa de São José? Vamos, com humildade. O que é que vai fazer? Alguém não tem que transportar a cadeira? Alguém não tem que colocar a lâmpada? Alguém não tem que fazer a leitura? Alguém tem que conseguir velas? Ser humilde é fazer isso, mas é fazer escondido? Não. É fazer isso à vista de todos, com orgulho, com fé em Deus, com crença
de que essa parte religiosa vocês têm que fazer para que os outros ouçam e sigam a vocês. É a questão da humildade. Jesus, por exemplo, sempre dizia: eu vim servir. E ele deu vários exemplos, ele não só falou, né? Porque a gente sabe que quando Jesus falou lá, não tinha ninguém escrevendo. Esse Marcos aqui, por exemplo, não é Marcos o apóstolo. É Marco o que escreveu o Evangelho. Marco o evangelista. Escreveu isso aqui 80 anos depois da morte do Cristo. Mas como é que essa verdade se perpetuou até alguém resolver escrever lá adiante? Porque ele falava com propriedade e ele deixava principalmente exemplos para as pessoas. Eu coloquei aqui alguns exemplos de Jesus veio para servir. Por exemplo, Jesus na Santa Ceia lava o pé dos apóstolos. Não é verdade? E os apóstolos falam: Senhor, o chefe vai lavar os nossos pés, e ele lava um e enxuga um por um. Jesus, por exemplo, quando vai se batizar no Jordão, ele faz questão de João batizar ele na água, certo? Ele não chegou como o maioral. E o maior exemplo, eu acredito que vocês que são católicos, eu vejo assim na figura do padre, não é? Você nunca vai ver o padre como sendo o principal, porque é uma das figuras que está ali para servir a comunidade. O padre não trabalha para angariar recursos, certo? Ele tem que ficar servindo a quem? Ao rebanho. Vai em uma comunidade, reza uma missa, vai em outra, vai em todos os lugares, levando o quê? O conhecimento, levando o amor ao próximo e levando o exemplo de humildade. Tanto que padre tem uma batina só que ele veste durante a missa, uma roupa. Você já pensou se o padre chegasse igual a Zezé de Camargo e Luciano, todo dia com uma roupa mais bonita que a outra? Ele ia dar exemplo de humildade? Não, ele não ia. Ele ia se colocar como o primeiro, mas ao contrário, ele se coloca sempre como servidor da comunidade. Ele sempre vai estar em condição de igualdade com as pessoas. E para encerrar, aí eu também fui em Lucas, onde tem lá uma parábola que Jesus deixou a entender como é a pessoa ser humilde. Jesus vai na casa de um fariseu rico e ele aproveita a oportunidade que tem uma mesa posta e ele diz aos seus apóstolos: se você quer ser o primeiro, o que é que você deve fazer ao você chegar numa mesa como esta? Se sente no último lugar. Porque se você for importante, o dono da mesa vai lhe chamar para que você vá para o seu lugar que é de direito. Mas se você tentar ser o principal e sentar na cabeceira, possa ser que você passe pelo constrangimento do dono da casa ter que retirar você daquele lugar, porque aquele lugar não lhe cabe. Não é verdade? É uma parábola que o Cristo deixou bem aos seus apóstolos. Quem quiser ser o primeiro, que se comporte humildemente, sendo o último. Foi isso que Marcos deixou. Então, para eu encerrar aqui, como Deus responde ao clamor do seu povo, sim, ele responde, não dando as coisas prontas. Como no Êxodo, ele não deu uma terra onde tinha leite e mel farto. Ele deixou o povo de Israel ao final da jornada em um deserto. Mas o povo de Israel se fortaleceu por quê? Porque eles tinham a Escritura, eles se intitulavam e ainda hoje se intitulam os escolhidos de Deus. Eles lutam por aquele pedaço de terra e eles fizeram emanado um deserto, leite e mel. Israel produz muito frutos, cereais em um deserto. Foi o êxito de Moisés vitorioso? Foi. Mesmo eles tendo se dividido em 11 partes, o povo de Israel tendo sido se dividido, mas a palavra de Deus é a mesma. Vale para as religiões. Mesmo eu sendo espírita, vocês sendo católicos, outros sendo os evangélicos, o caminho, o êxito é o mesmo. É a busca de Jesus. É a busca da verdade. É a busca da solução e de melhoras. Que Deus mostra o caminho, mas quem faz
somos nós. E fazemos isso como? Como disse Marcos lá no Evangelho. Foi que Marcos deixou claro: humildade, perseverança, trabalho. Sejam humildes, sejam os últimos, para que no futuro vocês sejam reconhecidos como os primeiros. Muito obrigado, muita paz e muita luz a todos.